Vamos então dar sequência aqui, né? Nós temos aqui os nossos objetos, onde eu posso criar, né? Se eu clicar sobre esse cubo aqui, ele cria então para mim um cubo dentro da 3D View, dentro da nossa área de trabalho. Com o mouse, o scroll, a rodinha, girando ela aqui, ó, nós podemos afastar o zoom ou aproximar também. Então você pode deixar, né, esse zoom da forma que você preferir. Aqui acima da 3D View, nós temos aqui 4 botões. Um para a gente mover ou posicionar ela. Então, vou marcar o primeiro. Se eu clicar sobre ele, né, ele vai ativar, vamos dizer assim, aquele recurso, aquela função. E eu posso, então, movimentar a minha 3D View. E como funciona isso aqui? Eu clico e mantenho o botão pressionado, né, e quando eu arrasto o botão, ele vai, então, movimentar. Isso vai ter um problema para mim, porque com a utilização do Camtasia Studio, esse programa aqui que eu utilizo para a gravação da aula, ele bloqueia alguns recursos de arrastar com o mouse. Então, quando eu clico, seguro e arrasto, ó, ele não faz nada. Se eu der pause no meu vídeo, clicar, segurar e arrastar, ele vai funcionar. Então, com esse programa ativo, ele não funciona. A mesma coisa aqui do segundo para zoom, né? Vocês podem fazer e visualizar. Ó, se você clicar, segurar e arrastar para baixo, ele afasta. Se você arrastar para cima, ele aproxima. Esse terceiro é o que nós mais utilizaremos, que é para orbitar aqui, né, na nossa 3D View. Então, eu clico, seguro e arrasto e eu posso, então, mudar a câmera ou o ângulo aqui de visão. Vou fazer aqui para vocês verem, mas para isso vou precisar dar um pause. Então, vocês na verdade não viram, né, mas eu cliquei, segurei e arrastei um pouco para o lado aqui e ele, então, mudou para mim o ângulo de visão. Vocês estão vendo aqui que tem uma parte também, uma coisa que eu acho muito interessante dentro do Cinema 4D, ele tem uma parte mais clara na 3D View e outras mais escuras. Já essas mais escuras é porque ele está fora da posição para renderização. Falaremos sobre isso mais adiante, mas só para que vocês entendam aqui, né, que esta área aqui, então, é uma área de render. Se ele tiver aqui, por exemplo, essa parte que está na parte escura, não seria visível, não apareceria ali, né, dentro do projeto. Aqui, então, com o objeto selecionado, nós temos algumas ferramentas, entre elas a primeira aqui, ó, é a nossa ferramenta de seleção. Quando eu pego ela e clico sobre um objeto, mantendo ele selecionado, ele fica com o contorno laranja, como vocês podem ver, e as suas propriedades aparecem aqui, né, na barra de propriedades. Então, ele é um cubo perfeito, né, os 3 eixos dele, x, y e z, que são aqui representados por essas coordenadas aqui, né, por esse objeto de 3 cores que nós sempre denominamos aqui coordenadas espaciais, né, que também são exibidas aqui nessa parte esquerda, aqui no canto. Então, a mesma posição que se encontra aqui, ela se encontra no objeto, nós chamamos de posição global, mas isso também pode ser alterado futuramente para uma posição local e também vai ser explicado aí, só para que vocês entendam que nem sempre vai ficar igual, tá joia? Por padrão aqui no Cinema 4D, ele já mostra aqui a mesma posição. Mas voltando aqui, então, ele tem um tamanho aqui específico, né, no eixo X, que eu posso aqui, obviamente, alterar. O meu objeto vai ficar um pouco mais largo ali naquele eixo, que é o eixo vermelho. Tanto que se eu rotacionar um pouco a câmera aqui, então eu vou conseguir visualizar isso. Então, percebam lá. Aqui, então, nós temos os demais eixos, né? Temos também o número de segmentos, que são as subdivisões do objeto, que nós entenderemos aí também um pouco mais adiante, entre outras informações. Como eu falei, aqui embaixo nós temos também um painel, né, que ele exibe essas mesmas informações. Então, ele é um painel rápido. Às vezes eu crio um objeto, quero fazer, então, uma rotação rápida nele. Eu tenho aqui os meus graus, ou os eixos aqui, para fazer essa rotação. Então, ele auxilia muito, eu posso modificar propriedades do objeto através desse meu painel. Aqui o nosso painel, né, de objetos, onde eu falei também que mostram quais objetos nós temos aqui selecionados, ou quais objetos nós temos aqui no palco. Então, ele está me mostrando aqui que eu tenho, né, um objeto ali, um objeto do tipo cubo. Posso clicar aqui, adicionar ele numa nova camada, criar camadas também. Depois nós entenderemos um pouco mais sobre essas leis, sobre essas camadas. Aqui eu consigo remover a visualização dele. É muito interessante num projeto maior, que às vezes você tem um objeto na frente, outro atrás, você quer aqui trabalhar um objeto que está atrás sem mudar a posição do seu, você pode então deixar ele aqui sem visibilidade, tá joia? E aqui também nós temos algumas outras opções aqui para você travar, né, esse objeto ou não utilizar ali, né, ou trabalhar
com ele inicialmente. Então são aqui alguns recursos interessantes que nós vamos aí utilizar no decorrer das aulas.